Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado do Espírito Santo. Por isso, se alguma vez você já se sentiu desamparado em relação à sua saúde, a quem tirar uma dúvida, como consultar um grande especialista, aqui a gente vai fazer esse link. Você pode mandar suas dúvidas aqui para o Checkup Saúde. Pode ir lá no meu Instagram pessoal também, @doutora Alice Sarcinelli. Nosso objetivo é uma prestação de serviço para você. E se você está pensando, mas eu não tenho dinheiro para pagar um médico, eu dependo do SUS, a gente também quer te explicar os caminhos para conseguir os seus tratamentos de graça. E hoje a gente vai falar de dois assuntos muito importantes: câncer de pâncreas e câncer de próstata. Fica aqui com a gente. Gente, os números assustam. O câncer de próstata, ele atinge só em 2022 mais de 70 mil homens, são mais de 15 mil mortes. Para falar desse câncer, temos aqui os nossos especialistas. Dr. Vitor Fiorin. Obrigado, Alice. E Dr. Cláudio Borges. Obrigado, Sejam Alice. bem-vindos. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Vamos começar, Dr. Vitor, explicando para as pessoas o que é a próstata. Ótimo, Alice. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um compromisso que a gente tem com os nossos colegas. Então, a próstata é uma glândula, tá? É um órgão que produz uma secreção que fica na pelve, na bacia do homem, tá? Essa secreção, ela é muito importante e ela faz parte do conteúdo que o homem ejacula. E essa próstata, ela acompanha desde o nascimento o homem e ela pode crescer ao longo do tempo. Tá? Mas é um órgão muito importante para o homem e isso faz parte da rotina de saúde de todo homem. E a gente consegue sentir a próstata, o homem que quiser, porque então só quem tem próstata é o homem, né? A mulher não tem próstata, só quem pode ter então esse câncer é o homem. Os dados assustam, né, doutor Vitor? É o segundo câncer que mais atinge os homens. Números para o Espírito Santo falam de quase 1.300 casos novos só esse ano. Como é que o homem faz para sentir a sua própria próstata? Ele consegue? O homem, no autoexame, ele não consegue sentir a própria próstata. A próstata é um órgão que fica localizado entre o reto, a parte final do intestino, e também localizada na parte da frente fica a bexiga. Então, esse órgão ele é possível ser sentido quando um médico experiente consegue realizar o exame do toque retal. Então, ele também é possível ser analisado por meio de exames. E esse, de fato, é o melhor jeito de se analisar a próstata na sua integridade. Pelo exame médico. Pelo exame médico. E que outros problemas, a gente vai falar do câncer de próstata, mas que outros problemas que um homem pode ter na próstata, doutor Cláudio? Então, a próstata é um órgão que é do aparelho reprodutor masculino, mas o sistema urinário atravessa através da uretra no meio da próstata. Então, a próstata aumentada, que é muito comum nos homens a partir da quinta, sexta década de vida, pode gerar sintomas miccionais, dificuldade para urinar. Então o homem vai urinar, apresenta o jato de urina fino, um jato de urina fraco, com necessidade de fazer uma força para poder expelir a urina. Essa é uma das coisas que pode acontecer no homem, o aumento prostático. Outra doença... Que não quer dizer ainda o câncer. A próstata ela pode aumentar e dar então essa interferência na vazão ali do xixi da pessoa mesmo. Exato, é uma doença extremamente comum, é muito prevalente na nossa população, um aumento benigno da próstata, sem câncer. Outra afecção da próstata é a inflamação dela, que a gente conhece pelo nome de prostatite, que também gera alguns sintomas, pode gerar um desconforto para urinar, uma dor, pode até, em alguns casos, apresentar como febre. E a terceira doença da próstata, assim, dentre várias outras, é o câncer de próstata, que é algo assim que a gente persegue na tentativa de fazer um diagnóstico precoce para melhorar a chance de tratamento dessa pessoa. Sim, doutor, explica um pouquinho para a gente o que causa, então, esse câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é uma doença relacionada à idade. Com o passar da idade, principalmente a partir dos 40, 50 anos, o homem tem um aumento gradativo do seu risco de ter o câncer de próstata.
esse é um fator que infelizmente nós não controlamos, mas existem outros que nós podemos controlar e minimizar esse risco, como por exemplo a obesidade. Hoje a gente sabe que a obesidade está diretamente relacionada ao câncer. O paciente que é sedentário, que não realiza atividade física regular, que está acima do peso, ele tem maior risco de câncer de próstata. Por não se exercitar, ele pode vir, dentre outros problemas, a ter o câncer? Isso, hoje a gente já tem bastante dado, pelo menos 19 tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata. A obesidade é um fator de risco. Aqui, gente, a gente quer a sua participação, a gente te convida a tirar as suas dúvidas, a mandar as suas perguntas. Vamos ouvir a pergunta que o Reginaldo trouxe para os nossos especialistas. Doutora, alguém na família que já teve câncer de garganta ou outro câncer, entendeu? Tem grande proporção de ter câncer de próstata? E aí, doutor Vitor, como que é essa questão familiar em relação ao câncer de próstata? Ótimo. 1 de cada 10 casos do câncer de próstata, nós conseguimos diagnosticar uma relação de hereditariedade. O que é isso? Tem algum gene que veio do pai ou da mãe que ajudou de maneira muito importante esse câncer de próstata a se desenvolver. Quais são os cânceres mais relacionados ao câncer de próstata? O de garganta não, tá? Mas o câncer de mama, o câncer de próstata de um tio, um pai, e o câncer de pâncreas e o câncer de ovário, esses são os principais relacionados com o risco de também ter um aumento do risco de câncer de próstata. Então não é só ter tido câncer da própria próstata em si, faz sentido a pergunta do Reginaldo e essa preocupação. Por mais que não tenha sido aquele câncer, realmente pode levar a aumentar um risco. A pessoa já é obesa, já teve alguém na família, tem que ficar um pouco mais atento, não é isso, doutor Cláudio? Exato. Ter um familiar próximo da gente, um pai ou um irmão com câncer de próstata, isso vai elevar a chance da pessoa desenvolver o câncer de próstata em torno de 2, se for mais de um familiar, chegando até 6 vezes, se foram 2 parentes próximos. E essa questão da idade que o doutor Vitor fala, isso significa que o homem de 20, de 30 anos, então ele não tem chance de ter câncer de próstata? Extremamente raro nessa faixa etária, extremamente raro. De tal forma que as grandes sociedades internacionais e a nossa sociedade brasileira recomenda o rastreio a partir de 45 anos, quando há um histórico familiar, ou então tem alguém, seja uma pessoa afrodescendente, e nas pessoas que não se enquadrem nem com histórico familiar, nem afrodescendente, vai começar com 50 anos a rotina de próstata, com avaliação anual do PSA e do toque da próstata. E o Reginaldo, gente, ele trouxe outra pergunta pra gente. Aqui a gente gosta assim, quando vocês participam de verdade. Pode falar, Reginaldo? Doutora, só mais uma pergunta. Todo homem terá alguma fase da vida problema na próstata? E aí, doutor? Se todos nós chegássemos numa idade de 90 anos, a chance de ter um aumento benigno da próstata fica em torno de 85%. Então, a chance realmente de desenvolvermos doença da próstata com a idade é extremamente elevada. E a gente está falando aqui de câncer de próstata, isso também vai se elevando conforme vai passando os anos. Muito, assim, a gente tem que sempre lembrar que nessa faixa etária mais avançada, o câncer de próstata, em algumas situações, ele tem um comportamento mais indolente, de crescimento mais lento e menos agressivo. Então, nem sempre esse paciente com uma idade mais avançada, 85, 90 anos, vai precisar obrigatoriamente de algum tratamento. Isso é importante ter em mente. Então, ter o câncer não significa tratar, e aí ter também alguns sintomas, a gente já viu que não significa o câncer, mas a gente precisa alertar quem está em casa que sintomas são esses. Eu já tenho lá meus 45 anos, sou homem, não estou fazendo meus exames ali e comecei a ter algumas sensações diferentes. Que sensações são essas que a pessoa pode desconfiar que está com câncer de próstata? Normalmente, o câncer de próstata, ele não dá sintomas. E quando dá, ele costuma estar mais avançado. Então, é importante o homem, 45, 50 anos, o Dr. Cláudio comentou, fazer sua rotina. Mas,
Se o homem tem sintomas como o jato da urina está mais fraco, o jato da urina está mais curto, ele vai no banheiro, faz a urina e sai o sangue, isso é um sinal de alerta importante. Dores no corpo, nos ossos principalmente, como na bacia, na coluna, que não melhoram. Ele já tomou um analgésico que ele tomava, mesmo sem fazer exercício ou alguma atividade, essas dores persistem. Por quanto tempo, doutor Vitor? Porque às vezes a gente fica com uma dorzinha da coluna ali uma semana inteira. Já é para se preocupar ou não? É uma dor que passa de quanto tempo sem melhorar? Dores que permanecem por mais que 1 mês ou 2 meses, elas merecem uma investigação mais detalhada. Tá? E isso pode ser um sinal de que tem alguma coisa anormal no osso. Esse anormal, como o câncer de próstata é muito comum, pode ser relacionado à doença da próstata. Algum gânglio, alguma íngua, alguma coisa diferente, uma nodulação, um caroço na virilha, isso também merece atenção direta do homem para procurar ajuda. E aí essa ajuda, o quanto antes, melhor, ele pode esperar, porque a gente sabe que às vezes, né, vai ter gente ali em casa agora sentindo, meu Deus, estou com a íngua inflamada, estou há mais de 1 mês com a dor, precisa realmente ter essa preocupação e ser rápido, porque às vezes a gente não quer encarar o problema, né? Isso é muito importante, Alice, você falou. O que a gente vê nas consultas é que o paciente passou meses, às vezes anos, com o sintoma e não procurou ajuda. Então isso é muito importante o telespectador entender. Procure ajuda, procure um diagnóstico, porque isso é que garante a sua cura. Faz diferença, então, o estágio em que se procura ajuda, doutor Cláudio, para conseguir realmente uma cura ou para que os danos sejam menores? Isso faz diferença, você não deixar prolongar? Porque a pessoa pode pensar, né? Ah, vai que eu tô com câncer mesmo, deixa eu procurar depois, que não é hora de eu ter notícia ruim. Eu tô no meio do meu trabalho, não quero parar de trabalhar, não quero encarar esse problema agora. E esperar mais realmente piora o quadro? Alice, o câncer de próstata é uma doença que a gente precisa deixar como mensagem, que é uma doença que nos estágios mais iniciais ela é assintomática. Então ela não tem sintoma nenhum. Então o homem deve, de maneira sistemática, anualmente, independente de qualquer sintoma, procurar o urologista para fazer esse rastreio e fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vai levar a taxas de cura acima de 90%. Então, assim, não tem por que a gente ficar postergando, a gente já está na sociedade nossa, a gente já entende que isso é natural, que todo homem deve passar por esse exame. Então, a parte cultural nossa já está avançada a ponto que a gente entende que todos os homens, enquadrando nesses critérios que a gente falou, devem procurar para poder manter uma chance de cura muito boa. E aí o senhor fala de exames, né? Vamos falar abertamente aqui. Que exames são esses que o homem precisa fazer em cada idade? Se pode ser só o exame de sangue, se o exame de toque é realmente necessário para todo mundo? Vamos escalonar direitinho para quem está em casa entender. Então, a partir da idade que a gente comentou, 45, 50 anos, a gente vai fazer uma consulta anual com o urologista, onde vai ser conversado sobre os sintomas urinários, e vai ser solicitada a dosagem do exame de sangue chamado PSA, que é um exame que é específico da próstata, mas infelizmente não é específico do câncer. Então outras doenças também alteram esse exame. O toque de próstata ele vai complementar nessa avaliação, e a gente sabe através das publicações científicas que 15% dos cânceres de próstata são diagnosticados somente com toque de próstata. O PSA está normal. Então o melhor é a gente somar a força desses dois exames, o PSA e o toque, para a gente apurar um diagnóstico mais preciso para essa pessoa. A partir dos 45, então? 45, se tiver histórico familiar ou for afrodescendente, e 50 anos a população em geral. Aí o senhor falou então que pode ter um PSA, o exame de sangue alterado, e isso não ser câncer de próstata também? Exato. O que estaria ligado a esse PSA aumentado que não é o câncer? O aumento benigno da próstata e a prostatite causam elevações do PSA.
Aquelas condições que o senhor explicou logo no início, que também levam a uma diminuição do jato da urina, também podem levar a sintomas parecidos, e aí só os exames complementares que conseguem dizer o que está alterando aquele PSA, aquele exame de sangue. Exato. Então, se o PSA e o TOC estão alterados, muito frequentemente o urologista vai recomendar que essa pessoa faça exames de imagens adicionais, como a ressonância, ou a biópsia de próstata, que é o exame que vai definir se há ou não o câncer de próstata. Agora vamos combinar, né? Os homens morrem de medo, tem muita brincadeira, muita piada e muito mito em torno do exame de toque. Não é isso que acontece? É por isso que as campanhas batem tão de frente. Aí se ele perguntar, não doutor, prefiro não fazer o toque, vou direto para a ressonância, pode? Sim, o homem que ainda tem essa coisa cultural de não querer ser submetido ao toque, ele deve pelo menos fazer o PSA, conversar com o urologista, eventualmente a ressonância ela pode ajudar nessa investigação. E assim, eu sempre digo para os meus pacientes, se você não quiser fazer o toque, não deixe de ir ao médico, porque existem outras ferramentas que a gente pode utilizar. Esse é um alerta importante. Então também o médico não vai te obrigar a fazer nenhum exame que você não queira, mas ele vai te direcionar, e aí o importante é estar frente a frente com o urologista. É só o urologista que pede esse tipo de exame? Assim, o médico de saúde da família poderia fazer essa avaliação inicial e nos casos onde houver alteração, em especial em cidades onde não há disponibilidade do urologista, encaminhar os casos onde há alteração. Aqui em Vitória, como é que funciona? Na própria unidade de saúde a gente já consegue ter acesso a esse exame ou o SUS encaminha para o urologista especialista da rede? A gente tem os urologistas já espalhados nas prefeituras, principalmente aqui na Grande Vitória, que dão essa assistência para o paciente do SUS. E no interior, algumas prefeituras ainda utilizam o médico da saúde da família, que é uma estratégia ótima também. Faz o rastreio com o PSA, quando há essa alteração, encaminha para o especialista para essa avaliação mais aprofundada. Perfeito. E a gente também perguntou sobre o exame de toque em mulher. Dr. Sobral vai explicar para a gente. E Alice e os telespectadores do Folha Vitória, nós, ginecologistas, devemos estar atentos ao toque retal como parte do exame ginecológico, em especial nas pacientes com endometriose profunda, que podem ter comprometimento intestinal, e nas neoplasias de colo do útero, assim como do endométrio, que é a parte do corpo do útero. Nessas doenças, podemos ter invasão da região intestinal e mudar a abordagem terapêuticas das mulheres com essas patologias. Então, todo ginecologista tem que estar atento a essa possibilidade e a mulher tem que compreender que o toque retal pode fazer parte do exame ginecológico e em determinadas situações ele pode ser fundamental. Um grande abraço a vocês. Obrigada, doutor Sobral. E, doutor Vitor, quais as fases do câncer de próstata? Explica pra gente como que é esse avançar da doença e como é que vive a pessoa que tem câncer de próstata. O câncer de próstata, ele nasce na própria glândula da próstata. Ele comumente demora anos, e anos até décadas, para poder começar a sair da próstata e começar a acometer locais adjacentes, regiões vizinhas da próstata. Depois de alguns outros anos, esse tumor da próstata ele pode ir para os gânglios ao redor da pelve. Esse é o principal local que primeiro esse câncer se espalha. E logo em sequência, como regra, o principal local são os ossos que a gente comentou, que o paciente pode ter sintomas, que esse é o principal local de metástase. Quando a doença que nasceu na próstata vai para órgãos distantes da onde ele nasceu. E aí, quanto mais espera, maior a chance de metástase. Exato. Esse que é o perigo, né? De não procurar logo o especialista da maneira como a gente espera. E é um câncer que mata muito. A gente viu os dados aqui do Brasil, né? Mais de 70 mil homens tiveram câncer de próstata em 2022 e cerca de 15 mil mortes. É um câncer que a pessoa que tem esse diagnóstico deve aí arrepiar o cabelo porque a morte é quase sempre certa ou não? Não, é exatamente o contrário. Isso é muito importante para a população entender. O diagnóstico de câncer de próstata não é sentença de morte, é exatamente o contrário. O câncer de próstata é um dos mais curáveis
Brasil e do mundo. Então essa doença é indolente, nós temos grandes oportunidades de curá-la. E o interessante do câncer de próstata é que mesmo quando a doença, inclusive já foi para alguns poucos locais, como poucos gânglios e poucos ossos acometidos, ela pode até ser curável. Então essa é uma doença indolente que acomete muitos homens, isso é verdade. 1 a cada 6 brasileiros vão ter o diagnóstico de câncer de próstata ao longo da vida. Mas só 1 de cada cerca de 40 vão falecer do câncer de próstata. A bem da verdade é que a grande maioria desses 40, 39 vão viver sem curados ou com a doença. E doutor, o que acontece com um paciente que tem a próstata removida? Então, o tratamento dele foi a remoção dessa próstata, depois eu quero que o doutor Vitor explique um pouco mais sobre os tipos de tratamento, mas há um medo da impotência ligada a essa doença, a impotência sexual. Há essa relação de impotência e tratamento da próstata? A próstata nos estágios iniciais, ela pode ser tratada com cirurgia, e a cirurgia pode trazer algumas sequelas em alguns homens, que é a incontinência urinária e a disfunção erétil, a impotência. Com as técnicas que a gente utiliza hoje para fazer a cirurgia, com técnicas minimamente invasivas, com laparoscopia e com cirurgia robótica, isso permite que o urologista ele consiga ter uma definição anatômica das estruturas e um movimento mais preciso no sentido de tentar preservar estruturas nervosas que são muito importantes para a manutenção dessas funções tão importantes para o homem, como a função sexual e a função da continência urinária. De tal forma que isso é uma complicação possível, sim, pode acontecer, mas com o apurar da tecnologia, isso tem se tornado menos frequente. Vamos falar de tecnologia, doutor Vitor, vamos falar de tratamento, quais são as possibilidades que existem, para quem está em casa aí, teve algum familiar com esse diagnóstico, ficar com o coração um pouquinho mais calmo, né? Sem dúvida, o principal tratamento para quando há câncer de próstata localizado só na próstata é a cirurgia com urologista habilitado. Esse é o principal tratamento curativo. Além disso, existe a possibilidade de realizar radioterapia e também uma injeção que diminui o nível dos hormônios masculinos. O que eu quero dizer com isso? O câncer de próstata tem o Dr. Cláudio comentou muito bem, é um órgão que tem muita relação com o sistema reprodutor. Então, quando diminui-se o nível de testosterona do homem, isso também mata a célula do câncer de próstata. Então, o bloqueio do hormônio no homem é um tratamento que nós sabemos que é eficaz também, quando necessário, para o tratamento do câncer de próstata. E qual é a boa notícia também disso? A gente gosta de boa notícia também aqui. Vamos trazer um pouquinho de boa notícia, porque falar de câncer assusta, mas a gente está falando aqui de prevenção e está falando de tratamentos hoje que já temos à disposição da população. O paciente hoje, com a doença localizada, já melhorou o tratamento cirúrgico. As máquinas de radioterapia disponíveis no Espírito Santo também já melhoraram a sua qualidade. E hoje o tratamento sistêmico também, o tratamento, mesmo quando a doença é metastática, a gente tem aprovado no Brasil pelo menos 7 medicações que aumentam a qualidade de vida e o tempo de vida do paciente com câncer de próstata, mesmo quando ele espalhou para outros órgãos. Então, a gente saiu de um tratamento que era só cirurgia, radioterapia e bloqueio do hormônio, com medicações que hoje são comprimidos, que muitas vezes o paciente toma, como toma um remédio de pressão, como toma um remédio de diabetes. Remédio para dor de cabeça, o comprimido, a aguinha e está tratando o câncer. Exatamente. Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de prevenção? Tem como prevenir? Eu já tive um familiar com esse câncer, eu percebi ali que eu tenho alguns fatores de risco. Como que é feita a prevenção do câncer de próstata? A gente consegue prevenir a evolução da doença para uma fase mais avançada através da detecção precoce. Então, essas campanhas de rastreamento anual com a visita ao médico são extremamente importantes para a gente prevenir a doença avançada. Para a gente prevenir a descoberta, o início da doença, a gente tem poucas estratégias que a gente tenha de fato assim, conhecimento. A melhor delas é o controle da obesidade, evitar o sedentarismo,
Emagrecer, caminhar, fazer exercício físico, tudo que todo mundo corre, né? Evitar uma dieta com muita gordura, com muito excesso de proteína, isso também já está implicado assim como uma estratégia bem reconhecida que vai ajudar a evitar então a doença do câncer de próstata. Então moderar no torresminho, dar aquela caminhada. Caminhar quantas vezes por semana? Vale só no domingo ou tem que ser mais vezes? O ideal é que a gente faça atividade física de maneira regular. Regular a partir de quanto já está valendo, doutor? Pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos. Ou então, se você preferir fazer por 50 minutos, 3 vezes por semana, perfazendo 150 minutos semanais, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, gente, não tem escapatória não. Vocês já viram que quando o assunto é saúde, é cuidar da dieta, né, do que a gente come e cuidar do exercício físico também. Eu vou propor agora para eles um mitos e verdades, um desafio, e você em casa vai ver também o quanto você vai pontuar nessas 5 perguntas aqui que a gente vai fazer. Doutor, a gente às vezes acha que a atividade sexual aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata. É mito ou é verdade? Mito. Não tem correlação de ter muitas relações ou muitas ejaculações que isso vai aumentar. Isso é mito. Então, gente, é mito. Você acertou? Doutor Vitor, e conta aqui pra gente. Se não há histórico familiar, tá? Ninguém na minha família tem nem o câncer de garganta, não tem um câncer de próstata. Todo mundo morreu de susto aos 100 anos lá na minha casa. É verdade que são mínimas as chances de eu, como homem, ter câncer de próstata? Isso é mito também. É mito? É mito. Hoje o câncer de próstata é uma doença muito comum nos homens. 1 de cada 6 homens no Brasil terá câncer de próstata. Mas o que é importante lembrar aqui? A chance desse paciente falecer do câncer de próstata é mínima, se ele descobrir precoce. Mesmo que você tenha o diagnóstico, a chance de você curar dele é muito maior. Então lembre disso, você pode ter o diagnóstico, mas a chance de você curar é muito maior. Esse terceiro aqui, eu aposto que você em casa também, se assistiu o programa aqui com atenção, já vai ter a resposta. Mas, doutor Cláudio, o PSA, o exame de sangue, para quem não quer fazer o exame de toque, ele substitui o exame de toque? Ele é um excelente exame para poder fazer o diagnóstico e naqueles homens que não querem, não aceitam ser submetidos ao toque, é um exame que ele é suficiente para a gente fazer esse rastreio. Então, não deve assustar o homem do urologista o fato dele não querer fazer o toque retal. Vá ao urologista, vá ao médico da família, vá ao seu clínico e faça a sua investigação. Mas é mito ou verdade? Ele substitui ou não? Não, ele não substitui. Não substitui, né? Aí o urologista vai te indicar o melhor caminho aí para lidar com o seu medo também. Exato. E pessoas negras, né? O senhor falou por 2 vezes da questão dos afrodescendentes. E aí existe essa dúvida se é mito ou verdade que pessoas negras, os homens negros, têm mais chance de ter câncer de próstata? Isso é verdade. Tem mais chance. Tanto é que esse grupo da população deve procurar o urologista de forma mais precoce. Aos 45 anos já deve procurar para fazer a sua investigação, porque além de uma maior incidência, infelizmente também tem doenças mais agressivas do que o restante da população. E aí a gente viu aqui como dica do exercício físico que fazer exercício físico previne. Mas é verdade que o homem sedentário, ele tem mais chance de ter câncer de próstata? É mito ou é verdade? É verdade. E hoje, com a pandemia de obesidade no Brasil, o obeso tem maior risco de ter câncer de próstata. Então é mais um motivo para a gente buscar fazer o seu check-up de saúde e ter uma vida saudável. Perfeito. E aqui, gente, eu falei para vocês no início, a gente tem um compromisso com a saúde pública em te mostrar como acessar todos esses exames, os tratamentos, a parte preventiva pelo SUS. Explica pra gente, doutor Vitor, como é que a pessoa faz para ter acesso ao tratamento de câncer, porque a gente, doutor Cláudio, explicou que os exames, eles são disponibilizados até via prefeitura, nas unidades de saúde, por todo o estado do Espírito Santo, mas a pessoa que teve o diagnóstico, a pessoa não tem dinheiro para poder fazer um tratamento privado. Como é que funciona de verdade esse tratamento pelo SUS? Existe o acesso é garantido,
o tratamento é eficaz, essas técnicas que o senhor falou também estão presentes no SUS. Desmistifique esse assunto aqui para o nosso telespectador. O tratamento do câncer de próstata, ele é gratuito pelo SUS. Quando ele é 100% gratuito. 100% gratuito. Desde os exames até os tratamentos. Até os tratamentos. Ele deve ser feito em centros de referência, que chamamos principalmente hospitais de maior porte e que têm profissionais habilitados para realizá-lo. Quem são os profissionais que fazem parte da nossa equipe? O urologista e o oncologista clínico são os médicos, mas lembrar sempre da nutricionista, fisioterapeuta e toda a equipe multidisciplinar também, a psicóloga, que ajuda bastante no tratamento. Então isso é possível. As cirurgias hoje no Espírito Santo conseguem ser feitas por vídeo, boa parte das vezes. Que é uma tecnologia que traz menos chance de impotência e todas aquelas consequências, né? Alguns desses comprimidos que a gente comentou, dessas injeções que atuam nos hormônios, também são disponíveis no SUS. E também a quimioterapia, quando ela é necessária, e nós sabemos que ela é eficaz, também é gratuita pelo SUS. E é fácil conseguir esse acesso? Tem que ser via unidade de saúde, não é isso? Via unidade de saúde, ele vai referenciar para o hospital. E também existem serviços de triagem nos principais hospitais que atendem pacientes oncológicos. Pode procurar, que eles estão de portas abertas para poder ajudar. Eu agradeço muito a sua presença, Dr. Cláudio Borges. Foi um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto tão importante. Dr. Vitor ainda vai ficar um pouquinho aqui mais com a gente, porque, gente, agora a gente vai falar sobre o câncer de pâncreas, um câncer que tem um mito em torno dele de ser um câncer silencioso. Mas agora eu queria te convidar para falar de saúde, para acessar o Folha Vitória, o jornal online, e na coluna Vida Saudável ter acesso diariamente a assuntos de saúde pautados por você. Não só aqui no programa, mas a dúvida que você tiver, você pode mandar que os nossos especialistas vão escrever sobre elas. Então acesse lá, coluna Vida Saudável, dentro do Folha Vitória. Gente, vamos então agora falar desse câncer que é tido como um câncer silencioso. Morreram desse câncer o Steve Jobs, que é aquele mega milionário, cofundador da Apple lá dos iPhones, o MC Raposão, o jornalista Marcelo Rezende. Isso nos faz pensar, e é uma pergunta que a gente vai trazer para os nossos especialistas também, será que nem todo o dinheiro do mundo é suficiente para lidar com esse câncer? Porque o medo e a mística que existe em torno do câncer de pâncreas é isso, silencioso e mortal. Para tirar as nossas dúvidas, está compondo aqui com a gente hoje também o nosso super colunista, parceiro do Checkup Saúde, nas colunas no Folha Vitória, Dr. Alberto Sten, cirurgião do aparelho digestivo. Seja bem-vindo, Dr. Alberto. Obrigado, Alice, mais uma vez aqui com você no seu programa, falar sobre um tema tão importante como o câncer de pâncreas, ao lado do Vitor mais uma vez, né, nossa parceria aí, diária em prol dos pacientes com câncer, né, especialmente do aparelho digestivo. E é um prazer, conte comigo sempre. Vamos começar aí com a aula de anatomia, que a gente gosta de conhecer o corpo humano aqui também. Já estudamos um pouquinho hoje sobre o que é a próstata e agora a gente quer saber sobre o pâncreas. Falar de câncer de pâncreas, mas o que é esse pâncreas? Onde fica esse órgão? Perfeito. O pâncreas é uma glândula, né? É uma glândula importante, faz parte do sistema tanto digestivo, ele ajuda a gente a digerir principalmente as proteínas e as gorduras, e também tem um fator, uma produção importante do famoso hormônio insulina, que é aquele responsável pela regulação da glicose. Então as pessoas que têm diabetes, né, são as pessoas que têm muitas das vezes deficiência da produção da insulina ou uma resistência maior à insulina, mas está relacionada ao pâncreas. Então o pâncreas desempenha grandes funções dentro do sistema digestivo e também endócrino. E ele se localiza lá atrás do nosso abdômen. Ele é um órgão abdominal. Na barriga. Na barriga, no abdômen. E ele está localizado lá atrás no abdômen, lá próximo à coluna, para você ter ideia. Ninguém consegue palpar o seu pâncreas. Não, a gente não palpa o pâncreas normalmente. Você tem que lembrar que à frente do pâncreas tem o estômago, ele fica protegido com o estômago, o intestino grosso, parte do fígado pode ficar sobre ele. Então ele é localizado lá atrás, no abdômen. E isso é importante a gente entender da anatomia, porque vai chamar a atenção de quais são os sintomas relacionados ao pâncreas.
Só para a gente linkar, um dos mais comuns, Alice, é a dor lá nas costas. Uma dor que não passa lombar, uma dor em barra nas costas. Tem que lembrar que não só a coluna está ali como sendo responsável, mas também o pâncreas pode chamar a atenção de ser a causa dessa dor crônica nas costas pela localização dele junto à coluna. Isso é curioso, né? Porque no câncer anterior de próstata a gente fala sobre dor de coluna, e dor de coluna é algo muito comum, né? Eu acho que todo mundo já teve uma dor de coluna pelo menos uma vez na vida, e tem gente aí que vive anos com uma dor de coluna e se automedicando, porque tratar de dor de coluna, todo mundo tem aí uma receita, né? Ir ali na farmácia, que remédio comprar, qual anti-inflamatório, não posso deixar de trabalhar. Então passou de um mês, é hora de achar que essa dor não é só o mau jeito nas costas que você deu, não é isso, doutor? Perfeito. Um dos sintomas, né, que a gente chama de alerta são as dores crônicas, especialmente falando em pâncreas. Crônica é quando dura muito tempo ou quando é muito forte? Por definição, uma dor crônica é aquela que dura mais que 2 a 3 meses. Pode ser uma dor fraquinha, que dura 2 a 3 meses, ou é só dor forte? Não, a intensidade não é um fator que me preocupa muito. É claro que quando vai aumentando a gente vai se preocupando, mas aquela dor persistente, porque a gente às vezes não dá valor. Quando é a dor muito forte, aquela te leva ao pronto-socorro. Mas aquela dorzinha que resolve com analgésico, com chazinho caseiro, com a massagem da esposa, essa que a gente vai empurrando com a barriga, muitas vezes ela é um sinal bem sutil de que alguma alteração que precisa ser investigada, e o pâncreas ele é traiçoeiro. A dor nas costas... Ele é mesmo traiçoeiro? Essa mística em torno dele de ser silencioso, de ser traiçoeiro, é verdadeira? É verdade. É um tumor silencioso, como você disse na introdução. Por ele se localizar nessa região onde a gente não consegue palpar, ele fica escondido, a natureza é sábia nisso, ele protege esses órgãos importantes para que um acidente ou algum trauma não seja facilmente atingido. Às vezes o pâncreas está lá escondidinho para tentar proteger ele de algumas agressões, e óbvio as relações dele com o estômago, com o canal da bilis, com o baço. Então ele é um órgão que tem relação com vários órgãos dentro do abdômen. Então, os sintomas que a gente tem relacionados aos tumores do pâncreas, eles podem ser variados, porque o pâncreas ele tem relação com diversos órgãos dentro do abdômen. Para você ter um exemplo, um dos mais comuns a gente já falou, que é a dor nas costas, porque o pâncreas se localiza bem lá atrás, junto à coluna, né, no abdômen. Mas um dos mais comuns em relação ao câncer do pâncreas é o amarelão, aquela icterícia. Exatamente. Que muita gente fala que pode ser anemia, né? Olha um olho amarelo, será que você está anêmico? Não é bem anemia, né? A anemia, geralmente, o olho a gente olha e vê um pouquinho mais descorado, mais esbranquiçado. Aquele amarelão mesmo, quase um canário belga, né, que a gente chama. Igual quando a gente vai fazer exame no oftalmo e ele pinga aquela gota amarela e o olho fica amarelo. É exatamente aquela. A urina fica escura, igual cor de Coca-Cola, bem escura mesmo. As fezes começaram a ficar brancas, e isso reflete um problema na passagem da bilis através do pâncreas. Então, se tem um tumor na cabeça do pâncreas, o pâncreas também ele pode ser dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça é onde passa o canal da bilis, então toda a bilis que é produzida no fígado pode passar por dentro do pâncreas e um tumor fechar esse canal da bilis. E aí apresenta a icterícia, que popularmente a gente chama de amarelão. O paciente fica amarelo, o olho amarelo, a pele amarela, a urina escura, cor de Coca-Cola, e as fezes começam a ficar brancas. Esse é um sinal, infelizmente, tardio do tumor, porque para se manifestar, esse tumor tem que ter 2, 3 centímetros para ele começar a dar esses sintomas. E na grande maioria das vezes a gente descobre esse tumor numa fase avançada, porque ele demora a apresentar esses sintomas. É por isso que ele é tão difícil de diagnosticar e de tratar. E a gente está aqui falando tanto de câncer, né? Mas o que é o câncer? Vamos explicar o que é e o que seria o câncer de pâncreas? O câncer é quando uma célula, que é uma unidade que forma um órgão, uma célula, ela começa a se crescer de maneira descontrolada.
uma, viram duas, que viram 4, que viram 6, ela começa a se proliferar. Então a gente tem uma casa, que seria o órgão, que é formado por vários tijolos. E aí esses tijolinhos começam a se multiplicar e a crescer e a mudar de forma, seria isso? Exato. E é isso, o acúmulo de tijolos desordenados, muitas das vezes começam a apertar outros órgãos, a incomodar os vizinhos, como o canal da bile, que o Dr. Alberto começou, o nervo que está atrás das costas, ele encosta aonde passa o sangue. Então esses tijolos começam a crescer e isso também pode ir para outros órgãos. Outra característica fundamental do câncer é que ele cresce ao redor e pode entrar tanto na corrente do sangue quanto com a corrente dos gânglios e ir para outros órgãos. Se espalhando, né? Fazendo com que essa multiplicação, é o que vocês falaram da metástase. Isso. Que é ele se espalhar pelo corpo. É como se fosse, popularmente as pessoas chamam de enraizado. Ele começa e se espalha. A gente ficou um pouco com medo dessa história desse câncer silencioso, doutor Alberto. Quem tem mais chance de ter câncer de pâncreas? Vocês já abordaram um dos mais importantes, que é a obesidade. A obesidade, ela está relacionada com muitos cânceres e o pâncreas não foge disso. Outro fator importantíssimo é o tabagismo. Quem fuma tem de 2 a 5 vezes mais chance de desenvolver o câncer do pâncreas. E a gente linka tanto o cigarro ao câncer de pulmão e ele também pode estar ligado a outros tipos de câncer. O câncer, o tabagismo, ele está relacionado a vários tipos de câncer. Pulmão é o mais comum, o mais falado. Cigarro eletrônico também que está aí na moda? Também, todo tipo de, especialmente tabaco, obviamente, mas todo tipo de cigarro, ele está relacionado ao câncer, especialmente o câncer de pulmão, mas o de pâncreas, de laringe, do estômago, do esôfago, tem relação com o tabagismo. Então a gente deve evitar ao máximo. Ingestão de álcool também está relacionado. Algumas histórias familiares, então quem teve história de câncer de pâncreas também tem maior risco, mas isso é raro. A maioria, 90% dos cânceres de pâncreas não tem nenhuma história familiar. É o que a gente chama de esporádico. Por conta da mutação de alguma célula que começou a se dividir desordenadamente e aí gerou o câncer. Gente, vamos trazer a dúvida de um ouvinte? Eu quero que a sua dúvida também esteja aqui, hein? Vamos nos inspirar na pergunta da Gláucia. Doutora, eu trabalho aqui na área da saúde e muita gente me pergunta a respeito do câncer de pâncreas. Ficam desesperados, vizinhos, conhecidos também, desesperados quando tem um diagnóstico desse. E o câncer de pâncreas, ele é grave? Tem uma taxa de mortalidade alta? E aí, doutor? Isso é uma verdade. Infelizmente, o câncer de pâncreas, ele é um câncer traiçoeiro e também ele causa realmente o óbito em alguns casos. Ele é quase sempre uma sentença de morte? Graças a Deus, hoje a gente vem melhorando aos poucos e conseguindo melhorar os tratamentos de remédio com as quimioterapias e também as cirurgias vêm se tornando melhores executadas e com menos efeitos colaterais. Então, qual é a chave desse processo? O câncer de pâncreas é perigoso? Sim. Ele é traiçoeiro? Sim. Mas hoje nós aventamos novas tecnologias para conseguir melhorar o tratamento dos pacientes. Mas aí ele tem cura ou a pessoa fica em tratamento? Consegue-se a cura? Se o câncer de pâncreas está localizado somente nesse órgão e é realizado uma cirurgia com sucesso e posteriormente a quimioterapia, esse paciente sim, ele é curativo. Contudo, caso esse câncer de pâncreas não seja possível ser operado ou tenha ido para outros órgãos, aí infelizmente nós não conseguimos curar, mas conseguimos com certeza aumentar o tempo de vida do paciente e melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso também é uma missão da medicina e de todo profissional de saúde. Essa é uma curiosidade, né? Muito comum. Doutor Alberto, como é que é a vida de alguém que vive em tratamento do câncer de pâncreas? O que o Vitor falou é muito importante. O câncer de pâncreas, a gente já falou que ele é perigoso, ele é agressivo, tem altas taxas de mortalidade. O que a gente mais deseja é conseguir operar um paciente com câncer de pâncreas, que é onde a gente vai oferecer a maior chance dele curar. Dos pacientes que a gente consegue operar,
40% a gente consegue sobrevida em 5 anos. Aqueles que a gente não consegue operar, a sobrevida já cai para em torno de 10 a 15%. Então a cirurgia é o pilar do tratamento do câncer de pâncreas. Só que a gente mesmo tratando, a expectativa passa a ser de só 5 anos? Em 5 anos, pode chegar a 10 anos, pode chegar a 15 anos. Mas a gente falando de estatística, né, que a gente tenta trazer isso para a realidade, é em torno de 40% a 50% que a gente consegue em 5 anos, mas tem gente que pode viver 10, 15, isso é uma média. Mas o câncer de pâncreas, quando a gente consegue operar, o paciente tem uma vida saudável, com alguns cuidados, algumas suplementações. Lembra que eu falei que ele produz algumas enzimas e também pode ser responsável pelo diabetes, pelo desenvolvimento do diabetes, né? Relação com a insulina. Então, para você ter ideia, Alice, é possível viver sem o pâncreas. Eu posso tratar, existem tipos de câncer do pâncreas que eu tenho que remover o pâncreas todo. É possível viver sem o pâncreas, com suplementação de enzimas para ajudar na digestão, com a suplementação da insulina para ter o controle adequado do diabetes. Então, sim, é possível conviver depois de um tratamento cirúrgico curativo ou com a intenção curativa para o câncer de pâncreas. Gente, o câncer de pâncreas, ele também tem a mística em torno dele da dor. A gente convidou uma anestesiologista e especialista em dor, também do nosso time do Check-up Saúde do Vida Saudável, doutora Guacira Musi, para falar um pouquinho sobre a relação de dor e o tratamento do câncer de pâncreas. Olá, Alice. Eu saúdo você e seus telespectadores e agradeço mais uma vez o convite de estar aqui falando desse tema que eu tanto gosto de estudar, que é o tratamento da dor. Bom, especificamente em relação à dor relacionada ao câncer de pâncreas, eu gostaria de destacar 2 características principais dessa dor. Primeiro, é que a dor relacionada às vísceras, ela pode surgir tardiamente durante a evolução da doença. Ou seja, dependendo do tamanho ou da localização desse tumor, a dor pode demorar a surgir. Não necessariamente desde a presença do tumor já vai existir o sintoma da dor. E outra coisa muito interessante das dores viscerais é que elas podem se manifestar à distância da localização do órgão. Por exemplo, especificamente em relação ao câncer de pâncreas, é muito comum que a dor se manifeste nas costas, como uma dor em barra. E isso chama atenção porque muitas das vezes o paciente não se dá conta que isso pode ser uma dor advinda justamente de um problema dentro do pâncreas ou de qualquer órgão abdominal. Por isso que é muito importante uma avaliação cuidadosa do especialista, em conjunto com o oncologista e com o cirurgião, para que o tratamento seja iniciado o mais precoce possível, porque hoje a gente já sabe que a qualidade do tratamento da dor pode influenciar positivamente na evolução da doença, melhorando o prognóstico desse doente. Perfeito. E doutor Vitor, fala um pouquinho para a gente do tratamento. O câncer de pâncreas, ele é fundamental ser discutido em todo um contexto de uma equipe. O câncer de pâncreas, ele é definido junto com o colega radiologista que analisa o principal exame, que é a tomografia e a ressonância de abdômen dedicada a analisar o pâncreas, junto com o cirurgião que irá avaliar se esse tumor é operável nesse momento, ou ele é potencialmente operável, ou se infelizmente esse tumor já encostou em outras estruturas que não são possíveis serem retiradas, ou mesmo se esse tumor espalhou para outros órgãos. Se esse tumor ele é operável, esse paciente irá receber em algum momento a cirurgia com intuito curativo e a quimioterapia com intuito curativo. Se esse tumor ele é inoperável, o tratamento se baseia na quimioterapia. Hoje nós temos pelo menos 6 bons remédios que atuam contra o câncer de pâncreas e eles são escolhidos conforme a opção junto com o paciente. Além disso, é fundamental entender que o controle da dor, da alimentação, manter a atividade física, manter a sua nutrição, manter a sua digestão, como o Dr. Roberto comentou, isso faz parte do tratamento também. Perfeito, a gente está indo agora para um breve intervalo e na volta a gente quer te explicar como fazer a prevenção e o tratamento de câncer de pâncreas pelo SUS. Fique aí.
Estamos de volta com o Check-up Saúde, a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. E sim, o nosso compromisso com você é com a saúde pública. E por isso eu pergunto a vocês, doutores, como ter acesso a tratamento gratuito para o câncer de pâncreas pelo SUS, a fazer os exames, a fazer a prevenção. Por onde a gente começa, doutor Alberto? Geralmente, como o câncer de pâncreas, diferente do câncer de próstata, não tem uma recomendação de prevenção, não tem um exame que a gente faz o diagnóstico, geralmente esse paciente começa com aqueles sintomas que a gente relatou, passa por uma tomografia e acaba chegando no especialista, num cirurgião ou oncologista com um diagnóstico. Então não existe um rastreio, um exame que a gente possa fazer ou uma certa idade que a gente possa recomendar para começar a investigação do câncer de pâncreas, para tentar prevenir. Então no momento que a gente tem um diagnóstico, o câncer de pâncreas ele precisa ser tratado em centros de alta complexidade, Alice. E no SUS a gente tem isso. Aqui no Espírito Santo, um dos que a gente trabalha, o Hospital das Clínicas, é um centro de alta referência para o tratamento pelo SUS dos cânceres do pâncreas. A gente tem uma experiência grande de câncer de pâncreas, então, de uma maneira básica, o posto de saúde ou o médico que trata esse paciente no SUS, ele pode ser encaminhado ao posto de saúde e referendar aos centros especializados de tratamento de alta complexidade, porque o pâncreas, a cirurgia do pâncreas e todos os cuidados que tem envolvidos ao tratamento do câncer de pâncreas demandam uma alta complexidade, que no SUS a gente tem. Porque não é só o cirurgião, eu vou precisar de um oncologista, eu vou precisar do radioterapeuta, eu vou precisar de um intensivista, porque esses pacientes geralmente vão para a UTI no pós-operatório. Tudo isso coberto pelo SUS? Tudo isso pelo SUS. Eu vou precisar de uma boa nutricionista para orientar esse paciente no pós-operatório. Isso o SUS fornece dentro do nosso estado, com certeza. E a questão da dor, doutor Vitor? O SUS também tem algum tratamento com especialista em dor para esses pacientes? Ou a pessoa que vai viver anos lidando com esse câncer, eles chamam de cuidados paliativos, como que isso funciona? Hoje o SUS consegue medicações gratuitas, como morfina, metadona, são remédios para dor, a gente consegue pegar de maneira gratuita pelo SUS. Além das medicações, procedimentos que também que queimam o nervo próximo ao pâncreas, também são possíveis serem feitas e nós fazemos, inclusive nos locais onde trabalhamos pelo SUS de maneira gratuita. Além disso, temos também disponível uma equipe de cuidados paliativos que dá todo o suporte para o paciente junto com o tratamento humanizado. Lembra que o câncer de pâncreas, o mais traiçoeiro e realmente potencialmente letal que nós sempre temos como missão aliviar a dor e o carinho e dar conforto para todos os pacientes e os familiares que estão ao lado dele. E, gente, quando a gente fala de SUS, o SUS é 100% gratuito, não existe pagamento por fora. Se alguém te cobrar por qualquer exame dentro do Sistema Único de Saúde, numa unidade de saúde, em qualquer centro de referência, para fazer um exame complementar, para fazer uma imagem, não caia nessa. O SUS ele é gratuito e ele é seu direito como cidadão. Estamos chegando ao final desse Check-up Saúde de hoje. Quero agradecer muito a nossa estreia na televisão, os nossos telespectadores, agradecer a vocês por toda a audiência e agradecer a esses nossos especialistas, que são seus especialistas daqui para frente também. Obrigada, doutor Alberto. Obrigado, Alice. É sempre um prazer estar aqui com você e dispor da nossa contribuição para a sociedade, especialmente na área da saúde. Eu acho que é importantíssimo esse espaço que você tem aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado também, Alice, mais uma vez. Um privilégio estar aqui e contem com a gente. Gente, um bom domingo para você. Falar de doença é também falar de saúde, porque é falar de prevenção. Não tenha medo de conhecer, não tenha medo de se conhecer e procure um especialista da sua confiança sempre. Nós estamos aqui prestando esse serviço de qualidade para melhorar a sua saúde.